Tomada 4, ação. A paz do Senhor, queridos professores da nossa escola dominical e do nosso programa de educação cristã continuada, o nosso PEC-TEAM. Então, vamos estar começando. Eu me chamo Marli Ferreira. Nós estamos aqui de Belém do Pará, da Assembleia de Deus Igreja Mãe. Nós nos congregamos lá no templo da 3 de Maio 1, onde preside o nosso querido pastor Gessé Melo e sua querida esposa, missionária Cleia Melo. Tá? Então, um forte abraço para os nossos queridos pastores e vamos estar começando a nossa aula de lição de número 2. Então, vamos começar. Mas antes de começarmos, queria dar uma dica para você, professor. Durante a semana, você estude a sua Bíblia, leia o capítulo, vai lá na lição e veja qual é o capítulo que você vai estar estudando durante a semana. Leia na segunda, leia na terça, leia na quarta. Quando for na quinta-feira, você vai pegar a sua revista e vai começar a ler tópico por tópico para começar a se familiarizar com o assunto da revista e assim começar a desenvolver as ideias para que você possa aplicar com os seus adolescentes. E um outro ponto é a oração. A oração ela é muito importante, porque quando você fala com Deus, Deus ajuda você a desenvolver o melhor para os seus adolescentes, através do Espírito Santo, tá bom, amados? Então, fica essa dica para você. O tema da nossa lição de hoje, professores, da lição número 2, é unidos e humildes. E justamente, professor, na orientação do professor que está no final da página da lição 2, lá dá umas dicas para vocês começarem a aula de vocês. No caso, a primeira dica que eles falam é para você escrever no quadro, no seu quadro branco, né? Ou se você pode levar já impresso a frase, que eu até trouxe aqui já a minha impressa. Você vai mostrar para eles essa frase aqui, olha. Unidade não é uniformidade. Dá para aparecer aí, cameraman? Ó. Unidade não é uniformidade. Isso aqui já é uma... Aí você vai justamente usar essa frase e vai esperar o que eles pensam a respeito disso aqui. O que é unidade? O que é uniformidade? Aí você vai esperar eles trazerem o que eles acham, trocar ideias, como está falando aqui na revista, né? E depois dessa troca de ideia, você vai estar explicando justamente o que é. Qual é a diferença de unidade e uniformidade. Se você for fazer uma pesquisa, você vai entender que, olha aqui, a unidade é estar junto com um propósito comum. Unidade. Mesmo com diferenças, olha aí, unidade é estar junto com um propósito comum, mesmo com diferenças. Enquanto que a uniformidade é a exigência de que todos ajam, pensem ou se apresentem da mesma maneira, sem distinções. A unidade aceita a diversidade para um objetivo compartilhado, como em um corpo de Cristo, diverso e unido. Já a uniformidade elimina as diferenças para alcançar uma semelhança, olha aí, própria. Né? Então, aí você vai explicar essa diferença de unidade e uniformidade. Também, você vai ter que explicar o que é um humilde, porque o tema da lição é o quê? Unidos, como já está explicando aqui na unidade, na uniformidade, o que é isso aí, e também vai explicar o que é uma pessoa, o que é humilde. Né? Então, também trouxe esse pequeno conceito aqui de humilde. Dá para ver, cameraman? Aí você vai explicar também para eles o que é ser humilde. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, fraquezas e defeitos sem vaidade, agindo com respeito, modéstia e uma atitude de aprendizado contínuo. Não se trata de baixa autoestima ou submissão, mas sim de ter uma visão realista do próprio valor, não se considerar superior aos outros e estar aberto para elogiar e ouvir. A humildade se manifesta em atitudes como pedir ajuda quando necessário, servir aos outros e valorizar
a colaboração em vez de buscar o protagonismo. Então, olha aqui o conceito do que é ser humilde. Tem pessoas que, às vezes, têm uma visão distorcida do que é ser humilde. Ah, humilde é uma pessoa pobre. Não, não é uma pessoa pobre. Então, está aqui o conceito do que é ser humilde, tá? Então, você vai trabalhar justamente essa temática da lição. Unidos e humildes. E, professor, o nosso versículo oficial da lição de número 2, ela se encontra em Filipenses 2:5, que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. A verdade prática diz assim: quem anda com Cristo vive em unidade, humildade e serviço como ele viveu. Então, isso aqui é importante também o seu aluno aprender, tá, professor? O objetivo da lição de hoje, professor, são 3. Ensinar a importância da humildade e da unidade entre os cristãos. O seu aluno precisa sair da sua escola dominical aprendendo a importância do que é ser humilde e do que é viver em unidade. Ele também precisa sair de lá mostrando que Jesus é o modelo perfeito de obediência e de serviço. E também ele precisa ser sair de lá motivado, no caso, ou nós precisamos motivar o aluno a viverem a fé de forma prática e sincera. Olha aí, nós temos que motivar eles a viverem essa fé de forma prática. Eles têm que agir, colocar em prática aquilo que eles têm aprendido na escola dominical, no ensino da palavra de Deus. Então, isso é muito importante, tá, professor? Então, aqui explicamos o que é unidade e humildade, né? Agora, no tópico 1, professor, eu não vou aqui desenvolver o conteúdo da lição. A nossa missão aqui é trazer para vocês sugestões e ideias para fortalecer mais o aprendizado das crianças, dos alunos na classe, professor, tá? Então, você vai estudar, até porque a questão do ministrar é uma coisa muito pessoal, é entre você e Deus e a necessidade que há na sua classe. Então, aqui a gente vai trazer alguns pontos importantes, sim, né? E como você pode fazer essas abordagens e o restante é com você, professor. Você também precisa fazer a sua parte, como já foi falado aqui no começo, tá bom? A lição, ela tem 3 tópicos. Bora se unir, o maior influência da história e a responsa sobre a salvação. Então, no tópico 1, professor, da sua lição, temos 3 itens, que é uma ordem, sem humildade não dá, modo disponível ativado. E a referência que a lição ela traz é justamente o versículo 2 do capítulo 2. Então, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Nesse tópico aqui, bora se unir, você pode usar aqui, professor, uma dinâmica bem interessante aqui no tópico 1, que você a dinâmica do juntos somos um corpo. Juntos somos um corpo. Então, você pode chamar 3 adolescentes, aí você vai pegar 3 copos descartáveis, tá? Aí você vai dar uma ordem para cada um deles diferente. Aí você vai colocar os copos no chão. Coloque no chão e coloque o seu adolescente 1 metro de distância dos copos. Cada um na direção do copo, 1 metro de distância. E para cada um deles, você vai dar uma missão com uma regra. No caso, elas têm que pegar o copo sobre o seu comando. O primeiro adolescente vai pegar o copo com a mão, nessa distância lá. A segunda pessoa vai pegar o copo com a boca. E o terceiro adolescente vai pegar o copo com o pé. Eles têm que estar nessa distância de 1 metro. Aí você vai ver
à disposição de cada um para executar essa missão. Será que o adolescente que vai pegar o copo com a mão, a 1 metro de distância, ele vai pegar esse copo? Você acha que vai ser difícil ou não? O adolescente que vai pegar o copo com a boca a 1 metro de distância, ele tem que estar lá, ele tem que pegar com a boca de lá para cá. E o que vai pegar com o pé, a ação tem que ser de lá para cá. Será que eles vão conseguir? Claro que não, né, professor? Eles não vão conseguir executar essa tarefa. Sabe por quê? Porque o que vai pegar com a boca, ele precisa da mão para levar o copo na boca. O que vai pegar com o pé, vai precisar da mão para colocar o copo no pé. E o que vai pegar com a mão, ele vai precisar da mão. Ou do braço também, para poder movimentar, levar a mão para lá. Então, o que é que você vai explicar para o seu aluno com essa dinâmica aqui? Que um membro só, ele não vai fazer, a mão não vai fazer algo sozinho. E muito menos a boca e muito menos o pé. Mas que esses membros todos juntos, eles vão conseguir executar aquela tarefa. Então, quando você for fazer essa dinâmica, aí eles verem que não vai dar, aí sim você aplica, falando, tá vendo que se vocês estiverem desunidos aí, separados, a mão para um lado, a boca para o outro, o pé para o outro, vocês não vão conseguir executar nada. Mas se vocês se unirem, vocês são um corpo de Cristo, como a Bíblia nos fala, nós somos membro do corpo de Cristo. E quando nós estamos unidos, nós conseguimos fazer, porque a cabeça, ela é Cristo Jesus. Então, você vai aplicar esse conceito para falar para eles que juntos eles podem fazer muitas coisas em Cristo Jesus. Então, você vai reforçar essa dinâmica para introduzir esse primeiro tópico aqui, que Paulo fala que é uma ordem estarem unidos. Olha aqui, ó. A união da igreja vem do Espírito Santo. A gente não cria, mas tem a missão de cuidar. Olha aí, professor. Coisas tipo panelinha, disputa de ego, inveja e querer aparecer não combinam com o corpo de Cristo. Então, você já tem que explicar para o seu adolescente que eles têm que ter cuidado com essa panelinha. Essa panela, ela tem que estar com a tampa aberta e não fechada. Ela sempre tem que estar aberta para novas amizades, né, surgirem e estarem ali com eles, tá bom? Então, a unidade da igreja é um presente do Espírito Santo e agrada ao Senhor, mas cabe a nós cuidar bem dessa unidade. Jesus orou para que fôssemos um só povo unido de verdade, porque ele sabia que o inimigo faria de tudo para nos dividir. Hoje, o maior desafio da igreja talvez seja esse, andar junto. Olha aí, professor. Então, você vai estar enfatizando isso para o seu aluno. Tem muita disputa, estrelismo, carreira solo, mas unidade não é todo mundo pensar igual. É estar em Cristo, mesmo sendo diferente. Aí vai entrar o amor. Aí você vai fazer uma ilustração também com eles. Que aqui a sua lição ela fala, né? É igual é como fosse um marceneiro. Olha aqui, ó. Marceneiro, como fala aqui, ó. Lá na marcenaria. Aí ele tem várias ferramentas. Olha aqui, ele tem várias ferramentas e as ferramentas são diferentes. Mas quando essas ferramentas estão na mão do marceneiro, olha aí vamos dizer que esse marceneiro represente Jesus. Mas quando as ferramentas estão na mão do marceneiro Jesus, todas têm o seu valor e funcionam juntas para algo lindo e útil. Então, é só lembrar lá do conceito de unidade, entendeu? Pode ser diferente, mas todos estão trabalhando por uma causa só, juntos em Cristo Jesus, para chegar no céu. Então, você também faz essa ilustração, aqui, olha, do marceneiro com as suas ferramentas, tá? Então, esse aqui foi o resumo do tópico 1, tá? Aí no tópico aqui, no item 2, você vai falar, sem humildade não dá. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Eu falei no começo lá sobre o conceito de humildade, então você vai trabalhar também
esse conceito aqui com os seus meninos, tá? Humildade não é ter noção certa de quem a gente é ter a noção certa de quem a gente é, nem se achar demais, nem se diminuir. Sem ela, não tem como manter a unidade. Então, unidade e humildade, elas andam juntas, professor, tá bom? Isso não é se rebaixar, é honrar e servir com alegria mesmo nos bastidores. Enquanto o orgulhoso quer palco, o humilde quer ajudar. Seguir Jesus é andar como ele e tê-lo como exemplo. Então, olha aí, o nosso maior exemplo de humildade é o nosso Senhor Jesus, tá, professor? No tópico 2, o tema é o maior influencer da história. Aqui também nesse tópico 2, você vai usar também com seu aluno, professor, uma pequena dinâmica. E o tema dessa dinâmica é influência. Você vai chamar os meninos, que vão estar, pode estar em roda, né? E você vai falar, olha, eu vou falar uma frase e vocês vão repetir essa frase. Então, aí você vai falar repetidamente essa frase e eles vão responder. Repetir novamente. Você vai falar várias vezes, até eles se envolverem na brincadeira. Aí você fala assim, olha, e no final da frase eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder de cara. Vai ser no automático a resposta. Aí você faz assim com eles. A ideia que eu peguei do canal do YouTube foi essa. O que eles vão repetir é branco, 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 branco. Aí você vai repetindo várias vezes, até eles vão brincar, vão rir da frase e tudo mais, mas vão ficar repetindo. Aí deixa eles se envolverem, repita, e no final você fala assim para eles, a vaca bebe, a maioria deles no automático vai responder leite. Alguns vão responder água, mas esperem ver a resposta deles. Claro que se eles falarem que é leite, a resposta está errada. Mas por que eles falaram leite, professor? Né? É só para a gente entender que, hoje em dia, as redes sociais elas estão cheias de influências. E nossos adolescentes eles estão seguindo muitos influencers nas redes sociais, no YouTube, nesses canais aí. Então, aí você já vai deixar uma dica, uma deixa para eles. O que tem influenciado eles hoje? Será que o que eles estão assistindo, curtindo, seguindo, porque quando eles estão vendo aquilo, eles estão se alimentando e se absorvendo daquilo. E muitos passam a viver o padrão desses influencers. Aí você vai entrar e vai falar justamente desse tema, o maior influencer da história. Quem é o maior influencer da história? O mais conhecido, quem é? É o nosso, dá para ver aí, cameraman? É o nosso Senhor Jesus. É ele que tem que ser influência nas nossas vidas. Tá? Então, aqui, olha, Paulo ele continua o assunto dizendo, quer um exemplo real de humildade e de união? Olhe para Jesus. Ele é o maior modelo de alguém que abriu mão de tudo para nos salvar. Esse trecho parece até uma música antiga da igreja primitiva, talvez escrita pelo próprio Paulo. Então, olha aí. Então, olha o que fala lá o versículo 7 do capítulo 2. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Então, olha aqui, você vai passar que quem tem que ser influência na vida dos seus alunos é o Senhor Jesus, a vida dele, o que ele deixou para nós aqui na Terra, tá? Então, Paulo mostra um breve resumo da caminhada de Jesus. Antes, durante e depois de vir ao mundo, tudo começa com uma escolha. Ele abriu mão da sua glória e se humilhou por amor a nós. Jesus não deixou de ser Deus, mas decidiu não usar todos os seus direitos divinos. Isso é muito forte. Olha aí, professor. Ele é como se não entrasse na nossa cabeça uma pessoa que tem uma posição de destaque,
sair da sua posição de destaque e vir se rebaixar aqui. Mas olha aí o exemplo de humildade que ele nos deu. O próprio Senhor Jesus nos deu esse exemplo de humildade. Deixou a sua glória e se tornou semelhante à figura humana. Então ele, melhor do que ninguém, entende o ser humano e nos deixou esse exemplo para seguirmos. Então que nós venhamos ser seguidores não de influências que trazem conteúdo que destrói a vida do adolescente, mas sermos seguidores de Cristo Jesus, que é o nosso exemplo maior, tá bom? Até onde foi a sua obediência? O versículo 8 diz assim: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí você vai mostrar essa outra imagem aqui. Jesus não foi forçado a se humilhar, ele escolheu obedecer. Obediência não é real, na real é assim. Obediência, na real, ela é assim. Vem do coração. E qual foi o mais incrível? Deus virou gente e foi até a cruz. Isso é o centro de toda a Bíblia. A cruz foi o ponto mais alto da obediência de Jesus. Ele desceu aos lugares mais inferiores, de rei dos reis até a morte como um criminoso, porque foi assim que ele se tornou. Quando ele deixou a sua glória e se colocou no nosso lugar, porque o castigo era para nós. Era nós que merecíamos a cruz. Então ele se tornou criminoso no nosso lugar, não que ele fosse, não que ele cometesse pecado, porque ele não cometeu pecado, mas ele se colocou no nosso lugar. Tá? Então ele foi obediente. Ele foi obediente. Deixa eu ajeitar aqui de novo, o professor que está saindo aqui do nosso cenário. Ele foi obediente até o fim. Então, isso é muito importante, isso é muito profundo, professor, você ministrar isso no coração do seu adolescente, tá bom? E ele foi exaltado, porque no final, ele morreu sim naquela cruz por amor a nós, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. O versículo diz assim, o versículo 9, por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Jesus, mesmo sendo o dono de tudo, escolheu ser servo de todos, e isso sem deixar de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Por causa dessa entrega total, Deus o exaltou de forma incomparável. Agora, ele tem um nome acima de todos os nomes, e todo mundo, no céu, na terra e até debaixo da terra, vai se curvar diante de Deus e confessar que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Então, esse foi o tópico 2. No tópico 3, professor, fala sobre a responsa sobre a salvação. Aqui nós temos 3 itens. Vamos nos cuidar. Logo ele vem e cercado pelos bons. Então, diz assim, olha, Paulo manda real para os filipenses a obediência de vocês não pode depender da minha presença. Agora que ele estava longe, eles precisavam viver de verdade o que aprenderam sobre Deus. Colocar em prática a fé no dia a dia. Ou seja, não dá para ser crente só quando tem líder por perto. A fé precisa ser vivida de forma sincera, até quando ninguém está olhando. Então, sempre você procura trabalhar também esse conteúdo com o seu aluno, né? Porque muitas vezes eles costumam ser apenas quando os seus líderes ou os seus pais estão vendo, mas quando chegam na escola ou em algum outro lugar, parece que eles esquecem o que eles aprenderam na palavra de Deus. Então, sempre é bom reforçar que, mesmo vendo, ou eles não estão sendo vendo por alguém, eles precisam praticar, colocar em prática aquilo que eles aprenderam, que é a palavra de Deus, tá? O versículo 16 do item 2 diz assim, olha, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A vida do cristão é tipo um treino constante para aquele grande dia, a volta de Jesus. É nesse dia que tudo vai ser revelado de verdade.
A nossa esperança não está em um mundo perfeito aqui, mas no retorno de Cristo. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, com este século, mas que a nossa esperança esteja em que um dia Jesus vai voltar e vai levar aqueles que viveram realmente para Ele. Então também fica essa dica para você também estar transmitido para o seu aluno. Mandando a real, professor. Diante do exemplo de Jesus, que abriu mão de tudo por amor e se doou por completo, o que podemos fazer? Simples, né? Seguirmos os passos dele. Vivemos como ele viveu, com humildade, entrega, amor de verdade. Ou seja, a real é essa. Como fazer, né? Para seguir esse exemplo de Jesus? Viver, seguir os seus passos, viver como ele viveu. Como foi que ele viveu? Com humildade, com uma entrega e amor de verdade. Então, essa é a real que você tem que mandar para os seus adolescentes. E eu vou fazer uma pergunta para você deixar nos comentários, tá bom? A pergunta é, professor, qual o maior exemplo de obediência e humildade segundo Paulo, aqui na nossa lição? Então, se você souber, faça aí, comente aí nos comentários para na próxima aula nós vamos estar respondendo para você. Então, professor, nós estamos finalizando aqui a lição de número 2. Nós esperamos que você tenha aí nos acompanhado e também aproveitamos essa oportunidade para falar que se você ainda não é inscrito, você possa se inscrever no canal, curtir, compartilhar para outros professores da classe de adolescentes e pré-adolescentes. Faça seus comentários, tire as suas dúvidas, que nós vamos estar aqui acompanhando e respondendo para vocês na medida do possível. Então, nós finalizamos aqui, que você tenha uma aula abençoada e até a próxima aula. Fique na paz, a paz de Cristo.